Doutora, em relação à guarda, qual a diferença entre a guarda compartilhada e a unilateral? Bom, no Brasil a gente tem previsto na lei, né, 2 tipos de guarda. A guarda compartilhada, a guarda unilateral, e hoje também, pelos entendimentos dos tribunais, a gente tem uma exceção da exceção, né, que é a guarda chamada alternada. A guarda compartilhada hoje, pela lei, ela é a regra. O que quer dizer guarda? Guarda se refere à responsabilidade, à participação na vida ali da criança e do adolescente. Então, assim, uma coisa bem importante de início já colocar é que guarda é uma coisa, direito de convivência, ou o antigo chamado direito de visitas, é outra coisa. Então, assim, hoje a lei prevê, a regra é a guarda compartilhada, ou seja, os pais, em regra, compartilham as responsabilidades, as decisões sobre o filho, sobre a filha. Então, assim, a mãe ou o pai ali, um tá com a ideia de mudar de escola, a criança, adolescente, o outro tem que participar, né, ser comunicado, eles conversam o que seria melhor, o que não seria, da mesma forma, participar de reuniões escolares, participar das decisões, né, como um todo ali sobre a criança e o adolescente. Essa hoje é a regra. Antigamente, né, antes do Código Civil de 2002, a regra era a guarda unilateral, que é o quê? O que consiste, né, a guarda unilateral? Guarda unilateral é um dos pais transfere para o outro a responsabilidade sobre as decisões da vida do filho e da filha. Então, assim, acho que é melhor mudar de escola. Então, assim, o pai ou a mãe que tem a guarda unilateral decide e, se perguntado e tudo mais, comunica ao outro sobre essa situação. Da mesma forma, outras decisões ali do dia a dia da criança. Por que antes do Código Civil de 2002 a regra era a guarda unilateral e foi alterada para a regra ser a guarda compartilhada? Foram feitos vários estudos com psicólogos, pedagogos ali, né, com pessoas que tratam realmente do desenvolvimento da criança e do adolescente, e foi percebido que para o desenvolvimento da criança e adolescente, para a formação, né, do seu psicológico, né, da sua personalidade e tudo mais, é mais vantajoso a guarda compartilhada para a criança e adolescente. Por quê? Porque ele entende que assim, meus pais se separaram, mas eles continuam participando da minha vida, eles continuam interessados na minha vida, né? Porque assim, para a psicologia, o que acontece? A criança, ela não enxerga o casal, ela enxerga o pai e a mãe, né? A figura de cada um deles, são os referenciais que a criança tem. Então, não é o fato de um simples, né, divórcio ali dos pais não estarem mais juntos que isso vai acabar, né, com ali o psicológico de uma criança ou adolescente, mas sim como que o pai e a mãe tratam o término da relação dali para frente, né, com questão a convivência ali, as decisões sobre o filho. Então, assim, parte-se da regra da guarda compartilhada. Quando, por exemplo, que a gente aplica a exceção da guarda unilateral, existem várias situações que têm que ser observadas pelo juiz no caso concreto. Então, assim, vai do advogado levar as informações sobre o caso ali da forma mais minuciosa possível, né, para aquele juiz conseguir analisar o que é o melhor para a criança ou adolescente, né? O parâmetro sempre vai ser o que é melhor para a criança ou adolescente, certo? Mas, assim, hipóteses comuns, né, que a gente tem no dia a dia ali, né, da prática judicial, né, dos processos que acontecem, que levam à configuração, né, de uma guarda unilateral. Casos de violência doméstica, hoje está previsto na lei, inclusive, houve uma alteração ali do Código Civil para constar que, nos casos em que a mãe sofreu violência doméstica, é proibido a guarda unilateral, tá? Então, assim, óbvio que o fato da mãe ser vítima de violência doméstica, ter medidas protetivas, não vai obrigatoriamente interferir na relação do pai com o filho, a filha, não vai levar, por exemplo, à suspensão do direito de convivência, né, do pai com o filho e com a filha. Isso é uma questão que tem que ser analisada caso a caso e ver novamente o que é melhor para a criança e adolescente. Mas, quanto à questão da guarda, o fato de eu ter uma situação de violência doméstica, da mãe ter medidas protetivas, eu ter uma situação de violência doméstica, a lei proíbe a guarda compartilhada. Por quê? Porque eu não tenho uma boa convivência entre os pais para justificar que eles vão ali ambos participar, conversar entre
entre si sobre as decisões ali da vida da criança, né? Outro exemplo clássico ali de uma situação de guarda unilateral é a falta de diálogo entre os pais. Então, assim, não necessariamente eu vou ter uma situação de violência doméstica que foi levada ali para via judicial e tudo mais, mas os pais não conseguem dialogar de uma forma civilizada, não tem uma boa convivência ali, né? De modo que isso seja benéfico para o filho. Então, é uma situação que justifica a guarda unilateral. Da mesma forma, a negligência entre, né, o pai ou a mãe ali com a criança. Se eu tiver uma situação de negligência, isso tudo tem que ser apurado ali no processo. Mas também justifica a guarda unilateral, né, para o tutor ali, o pai ou a mãe, que não seja negligente. Outra situação comum é a suspeita de maus tratos. Por que eu falo assim, faço questão de dar ênfase suspeita de maus tratos? Porque não precisa ter comprovado por um processo judicial, né, que vai andar em separado e tudo mais, a prática de maus tratos. A simples suspeita, também uma suspeita embasada, né, uma suspeita ali com fundamento, que tem que ser colocado da forma correta ali no processo, essa informação, mas também justifica a guarda unilateral. Então, assim, como eu falei, regra hoje pela lei, guarda compartilhada. Se tiver alguma situação excepcional entre esses exemplos que eu dei, cabendo outra situação que o juiz vai analisar em cada caso, que justifique a guarda unilateral, vai ser dada guarda unilateral. A lei prevê essas duas situações. E a gente tem um terceiro ali, uma criação da jurisprudência, né, que a gente fala que com o entendimento dos tribunais, dos juízes e tudo mais, foi criado um outro tipo de guarda, ou seja, não tem previsão na lei, e também a exceção da exceção, porque por estudos ali também com psicólogos, pedagogos e tudo mais, foi comprovado que, em regra, esse tipo de guarda não é benéfico, né? Mas tem que ser analisado caso a caso, é a guarda alternada. Como eu falei, guarda, ela se refere à questão de responsabilidade, de decisões sobre a criança e adolescente. Quando eu tenho uma situação de guarda alternada, o que acontece? Quando o pai ou a mãe estiver com essa criança, com essa adolescente, ele é responsável por todas as decisões da vida dessa criança ou adolescente. E daí quando ele está com o outro, né, genitor, esse outro passa a ser responsável sobre essa criança e fica alternando esse poder de decisão ali, essas responsabilidades sobre a vida da criança. E a partir do momento que a criança ou adolescente está com um dos dois que tem essa guarda ali no momento, o outro não interfere, né? Então, assim, é uma situação em que a criança muitas vezes fica ali de um lado para o outro, por isso não é tão benéfica na prática, mas quando que ela é aplicável? Em situações excepcionais que, por exemplo, um dos pais viaja e fica incomunicável, então o outro que está com a criança, com o adolescente, passa a responder integralmente ali sobre as decisões daquela criança. Esse pai voltou de viagem e o outro viajou, né? Isso é um exemplo bem hipotético. Mas são situações assim que não tem como, ambos querem participar, querem decidir ali sobre a vida da criança, mas no momento em que um está com a guarda, o outro não tem acesso ao genitor que está com a criança para trocar informações, trocar ali uma conversa sobre as decisões da criança, né? Então, assim, em resumo, hoje pela lei a gente tem a guarda compartilhada, que é mais benéfico, em regra, para criança e para adolescente, né? Porque demonstra que, assim, mesmo a relação dos pais, eles não sendo mais um casal, eles têm interesse em participar da vida do filho e da filha. Então, assim, a criança se sente acolhida, né? A criança e adolescente se sente acolhido, se sente com aquelas duas figuras que são essenciais ali para o desenvolvimento delas presentes. Agora, se eu tiver alguma situação excepcional que justifique a guarda unilateral, diga-se situação excepcional que vincule, né, a análise do juiz no caso quanto ao que é melhor para a criança ou adolescente, eu consigo a aplicação de uma guarda unilateral. E a exceção da exceção é a guarda alternada. Doutora, em relação à guarda alternada, é reconhecida aqui no Brasil? E quais são os prós e contras dela? Então, a guarda alternada, ela é reconhecida no Brasil, mas com base em entendimentos dos tribunais e dos juízes. Não tem previsão na lei. A lei prevê guarda compartilhada com regra e guarda unilateral. A guarda alternada, ela vai tratar de uma situação em que um dos genitores, né, o pai ou a mãe, eles ficam em determinado momento sem contato, ali, sem poder participar de forma efetiva ali das decisões sobre a vida da criança, das responsabilidades sobre a criança e o adolescente. Então, o genitor que estiver com a criança, né, o tutor que estiver com a criança, está com a guarda e depois é passado
a guarda, né, todas as questões de decisão para o outro de forma alternada e fica dessa forma, né, voltando para um para o outro. Tem que ser analisado em cada caso. Os juízes e os tribunais são bem contra, assim, na prática, o reconhecimento desse tipo de guarda alternada, mesmo muitas vezes sendo, assim, apresentado de forma consensual entre pai e mãe, ou seja, eles levam, né, para o juiz, a gente fez um acordo e a gente quer que seja aplicada a guarda alternada. Tem que ser muito bem esmiuçado ali no acordo, na minuta do acordo, o porquê que está sendo feita a escolha dessa guarda. Muitos profissionais confundem a guarda alternada com a guarda unilateral, ou confundem a guarda alternada com a questão do direito de convivência, né? São situações diferentes. E tem que ser levado, né? Por exemplo, numa situação de acordo, os pais querem fazer a guarda alternada, eu tenho que levar da forma mais esmiuçada isso para o juiz, mesmo assim vai passar por um parecer do Ministério Público e depois vai voltar para o juiz decidir se vai aceitar ou não, mesmo sendo consensual a questão da guarda alternada. O importante é, como em todas as situações de guarda, em todos os processos que envolvem criança, a gente demonstrar ali que isso é o melhor para a criança e adolescente naquele caso concreto. Porque aquela situação pode não se aplicar para outra criança, mas ser benéfica para essa. Então, assim, tem que ficar muito claro isso. Uma coisa importante também é que, dependendo do processo de guarda, né, do que está sendo discutido e tudo mais, tem como a gente fazer o uso de uma prova chamada estudo psicossocial. Então, assim, no momento ali, durante o processo, né, no momento de produção de provas, eu peço para o juiz para que seja determinado um estudo psicossocial, seja em cidades que tem, né, um corpo ali de profissionais que trabalham com a parte social vinculados ao judiciário. Ali eu tenho uma assistente social, psicólogo, pedagogo, que são servidores públicos ali vinculados ao judiciário. O juiz vai determinar que esses profissionais tenham contato com a família para fazer esse estudo, ou em cidades, né, em comarcas que não tenham, o juiz nomeia profissionais, né, particulares, né, tipo psicólogos, pedagogos, para atuarem como se fossem, né, vinculados ali ao judiciário, como se fossem servidores públicos, né, para atuarem também fazendo esse mesmo estudo. Como é que é feito esse estudo? Ele é muito interessante, assim, é muito, muito importante ser utilizado em processos que envolvam a criança e adolescente, justamente para o juiz conseguir extrair, naquele caso, o que é melhor para a criança e adolescente, o que está acontecendo naquela família, qual que é o conflito familiar que tem ali. Então, assim, esse estudo psicossocial, muitas vezes, esses profissionais vão até a casa da pessoa, né, onde a criança está morando, vão até a casa do outro genitor, muitas vezes fazem também entrevistas e tudo mais com a família, chamada família extensa, né, com avós, tios, enfim, pessoas ali do convívio, padrasto, madrasta, que queiram participar desse estudo. Mas basicamente ele é feito assim, ele é feito uma entrevista com o pai, uma entrevista com a mãe, né, separado, é feito a oitiva da criança e do adolescente, lógico, vou pegar e vou ver no caso concreto, essa criança tem 1 ano de idade, ela não vai ser ouvida, né, a criança tem 5 anos de idade, ela vai ser ouvida, mas vai ser uma escuta que a gente fala, né, uma escuta especial. Então ali, eu vou pegar todo o desenvolvimento cognitivo ali daquela criança e adolescente para conseguir extrair da melhor forma as informações de se aquela convivência com o pai, com a mãe, naquela casa ou na outra, o que está sendo melhor para ela, mais benéfico para a criança e adolescente, tá? E daí no final desse estudo, depois de feitas essas entrevistas, depois de comparecido à casa de um de outro ali, o profissional monta o estudo e no final ele coloca uma conclusão, que na verdade é uma sugestão ao juiz, né, porque esses profissionais não decidem, quem decide é o juiz, dando uma sugestão para o juiz, olha, nesse caso eu entendo, né, que por aí, essa informação sugere-se que seja dada a guarda unilateral para a mãe, ou sugere-se que seja dada a guarda compartilhada, ou que seja feito um período ali de adaptação da criança ou adolescente com um ou outro, né, ou que por um período, diríamos ali, teve uma situação de violência doméstica, eu não vou tratar exatamente da guarda, mas vou tratar ali da convivência, né, da criança ou adolescente com o pai e com a mãe. Eu tenho uma situação de violência doméstica, ou tive uma situação de muito conflito familiar ali, e a criança ou adolescente estão com medo do pai ou da mãe, né, enfim. E sugere-se que por um período fique suspenso ali a convivência, ou seja feita de forma gradativa, com algum outro parente junto e tudo mais. Então, assim, várias hipóteses que podem acontecer, e, né, no caso concreto, e a gente com esse estudo consegue ter um ótimo instrumento ali de um profissional qualificado, né, que trabalha na área respectiva ali, né,
de tratamento com a criança e adolescente mesmo, e que vai levar da melhor forma, da forma mais segura para o juiz, qual que é a situação daquela família e qual que é o melhor caminho a se tomar, né? Tanto a questão de guarda, direito de convivência e tudo mais. Mas assim, em resumo, a guarda alternada, ela existe, não prevista na lei, mas ela existe no nosso sistema jurídico, por uma criação do entendimento dos tribunais, dos magistrados. Mas ela é pouquíssimo utilizada porque, em regra, não é benéfica para criança e adolescente. Tem que ser analisado caso a caso, o advogado tem que levar o máximo de informações ali da família e o juiz sempre vai tomar uma decisão bem prudente ali, observando os cuidados da criança e do adolescente. Doutora, o que acontece se os pais não chegarem a um acordo, né, presencial, assim, sobre a guarda? A gente tem várias situações, né, que infelizmente os pais não conseguem chegar. O primeiro, assim, né, a primeira questão mais importante é os pais entenderem o que é a guarda, né, as modalidades de guarda. As pessoas confundem muito, né, a guarda compartilhada, a guarda unilateral, que guarda é uma coisa, direito de convivência é outra. Eu posso ter, por exemplo, a guarda unilateral, em que a pessoa que está com a guarda, a mãe, o pai, a avó, enfim, decide sobre a vida da criança e mesmo assim o pai, diríamos, né, por ser mais comum, o pai que não tem ali a guarda, ele vê a criança todos os dias, ou vê a criança dia sim, dia não, pega todo final de semana. Então assim, isso é direito de convivência, né? Guarda é responsabilidade sobre as decisões, tá? Participação ali sobre as decisões da vida da criança e adolescente, isso é questão de guarda. Agora, direito de convivência é outra coisa. Então o primeiro passo é os pais entenderem, né, buscarem ali um profissional que explique de forma, né, clara, né, um profissional da área específica, né, de direito de família, que explique o que é a guarda, quais modalidades que a gente tem de guarda, o que é direito de convivência, como que, aquela família, qual que é a rotina dela, o pai trabalha tantas horas fora de casa, a mãe trabalha dentro de casa, eles moram perto, eles moram longe, como que já é, né, até então feita ali a dinâmica familiar, para daí ser verificado naquele caso o que é o mais indicado, lembrando que o norte para uma decisão judicial vai ser sempre o que é melhor para a criança e adolescente, tá? Então assim, o fato de um não querer, ou, né, diríamos assim, não quer ceder por causa do outro, lá no final, né, assim, o processo judicial demora, tem toda a questão ali do conflito familiar, tem uma carga, o processo, né, uma carga emocional ali para as pessoas que estão envolvidas. Então, assim, o mais prudente é, em primeiro momento, você entender quais tipos de guarda, qual que é o direito de convivência, né, que existem, o que pode ser aplicado para o seu caso, para daí a gente verificar, não, consegui chegar no acordo, beleza, não consegui chegar no acordo, tudo bem. Pai ou a mãe, um dos dois, vai entrar com o processo, né, com pedido de regulamentação de guarda, vai ser já inicialmente dado uma guarda provisória ali para um ou para outro, e depois, né, a outra parte vai prestar defesa, né, vai ser intimada do processo, vai ter a produção de provas, e a sentença vai decidir, aí de forma impositiva, né, como que vai se dar a guarda naquele caso. Mas, basicamente, em resumo, né, com todas as nuances, as peculiaridades que tem de um processo judicial de guarda, a decisão final vai ser com base no que é melhor para a criança e adolescente, tá? Se eu pegar uma criança de 1 ano de idade, não vai ser dada a guarda para o pai, porque a criança tem toda a questão da amamentação, daquele primeiro vínculo com a mãe, né? Então, assim, difícil eu conseguir uma guarda, não assim, em nenhuma hipótese vai conseguir, mas tem que ficar bem demonstrado no caso concreto o que é melhor para a criança e adolescente. Doutora, em relação ao tempo de decisão em relação à guarda, tem um tempo máximo? A gente futuramente, se a gente mudar a ideia em relação à convivência com a criança e tudo, a gente pode revisar isso no futuro? A questão de tempo de processo de guarda. Não existe na lei ali um tempo, a sentença vai sair em tanto tempo no processo de guarda. É um processo que, por envolver interesse de criança ou adolescente, ele tem a prioridade legal, né, prevista lá na lei. Olha, é um processo que deve tramitar com prioridade. Se eu pegar comarcas, né, cidades ali que tenham varas de família especializadas, assim, os processos que vão tramitar ali vão ser todos de urgência, né? Se eu pegar varas que a gente chama varas unificadas, né? É o mesmo juiz que tem a vara civil, tem a vara de família e tudo mais, nas cidades menores. Os processos que envolvem a vara de família, inclusive guarda, pensão e tudo mais, tem a prioridade, tem um rito próprio, mas lembrando que a gente tem uma grande demanda ali de processos judiciais, então assim, não consigo te precisar quanto tempo o processo inteiro vai levar. A gente trabalha com estimativas, mas tem várias coisas a serem consideradas. Por exemplo, a pessoa deu entrada no processo,
O quanto antes sai uma decisão de guarda provisória, também não consigo te precisar quanto tempo, mas é uma decisão de urgência, né? Uma decisão assim, cedeu a entrada, a petição está ok, com os documentos básicos ali, está alinhada para o recebimento dela pelo juiz, que a gente chama, né? Aí já vai ter essa decisão inicial provisória sobre a guarda. Depois disso, a outra parte vai ser citada. Normalmente a gente tem uma audiência de conciliação, então assim, tem que ver a pauta ali do cartório para a data dessa audiência de conciliação. Aí outra parte vai ser citada desse processo. Se eu não conseguir localizar, eu não sei o endereço, tem que fazer buscas em sistemas conveniados ali para localizar o endereço. Então assim, são questões que vão fazer com que seja agregado mais tempo a esse processo para ele andar. Daí não teve a conciliação, abriu prazo ali para contestação, depois a outra parte se manifesta em chamada réplica, né? Daí depois vai para a especificação de provas e depois a gente chega até uma sentença. Especificou provas, vai ser feito o estudo psicossocial. Tem que levar lá para os profissionais, né? Pedagogos, psicólogos, assistentes sociais ali que vão trabalhar nisso para verem a agenda deles, para ser marcadas essas entrevistas e tudo mais. Então, assim, são vários pontinhos, diríamos assim, né, para a gente conseguir chegar a uma linha reta ali de quanto tempo que vai levar para esse processo finalizar. Mas prioridade legal ele tem para andar, né? E você me perguntou também a questão de rever a guarda. Quando eu trato de interesses da criança ou adolescente, isso incluindo guarda, direito de convivência, chamado antigamente de direito de visitas, e alimentos, pensão, 3 interesses da criança, né? Tratando de interesse de criança, eles podem ser revistos a qualquer tempo. O requisito que a gente tem é o quê? A necessidade de que seja demonstrado que houve uma alteração da situação que justifica essa revisão. Então, assim, não adianta nada eu entrar com um pedido de revisão por mero, diríamos, inconformismo de uma das partes e tudo mais. Não. Eu tenho que comprovar, por exemplo, eu tenho uma guarda compartilhada. Foi feito um acordo, tenho uma guarda compartilhada, né? O pai e a mãe. O pai mudou de emprego, ou mudou de cidade, constituiu uma nova família, ou a mãe, enfim. E não está tendo a criança não está se adaptando a essa rotina da guarda compartilhada, como vinha acontecendo antes. E aquilo está sendo ruim para o desenvolvimento da criança e do adolescente, comprovado ou demonstrado no processo ali, né, dado início, demonstra indícios de que tem isso, de que não está sendo bom para a criança ou adolescente, permite-se a revisão da guarda, né, de como foi colocada a guarda, seja unilateral ou seja a guarda compartilhada. Eu tenho a guarda unilateral, foi dada a guarda unilateral que, por exemplo, o pai é caminhoneiro, né, não conseguia, muitas vezes ficava sem sinal, não conseguia ter ali a participação efetiva na vida da criança, né, de forma a ser boa, benéfica, e agora ele não é mais caminhoneiro, ele mudou de emprego, está no mesmo local, está próximo à criança, quer participar, quer estar mais presente. A mãe não concorda, diríamos, com essa alteração, aí a gente entra com um pedido de revisão de guarda, tá? Se mesmo assim, eu tenho uma sentença que fixou a guarda compartilhada, a guarda unilateral, seja por sentença, seja, né, por um acordo, e a gente quer rever de forma consensual. Os dois procuram um advogado, feita uma minuta de acordo e apresentado isso para o juiz, para ele, que a gente chama homologar, passando sempre pelo Ministério Público, por envolver interesse de criança e do adolescente. Mas, enfim, cabe a revisão, né, da ação da guarda fixada judicialmente, mas é prudente que a gente já, quando dá entrada nesse processo, né, demonstre da melhor maneira possível o porquê que a gente quer essa revisão, né, até para ter mais chance de êxito ao final. Doutora, em relação a viagens, sair da cidade, sair do país, quem tem a guarda pode sair sem autorização de quem não tem, ou ele sempre tem que chegar num acordo? Então, qualquer modalidade de guarda, né, das 3 que a gente falou, compartilhada, unilateral e que não está prevista na lei, mas existe a alternada, qualquer modalidade de guarda tem que ter autorização do outro genitor para viagens assim. Mas, por exemplo, o outro genitor não quer deixar a primeira birra. Eu consigo que essa negativa do outro seja suprida por uma decisão judicial. Tem uma ação própria, né, que a gente consegue dar entrada para isso, que justamente assim, eu demonstro que eu, por exemplo, quero fazer uma viagem a passeio ou a trabalho, que seja, né, fazendo uma viagem, quero levar meu filho e minha filha junto, e o pai ou a mãe, né, que não tem a guarda, ou se for guarda compartilhado, que não vai viajar, não está autorizando. Por quê? Eu tenho que levar isso para o juiz, explicar, olha, eu quero fazer a viagem assim,
a outra pessoa está negando e eu quero que essa negativa seja suprimida, que a gente fala, né, compensada ali pela autorização judicial. Então, no caso de negativa de um dos dois para criança ou adolescente viajar, o juiz pode decidir, diríamos assim, ou eu não consigo contato com o pai, com a mãe, e eu preciso dessa autorização para poder viajar. A gente entra com pedido judicial de autorização para essa viagem. Doutora, essa pergunta que eu vou fazer é mais para tirar a dúvida, e não sei se isso é uma obrigação da justiça. A justiça estipula um plano de convivência ou isso é particularmente dos pais? A justiça não é que ela estipula, como eu falei, tem que ser analisado cada caso. É prudente que o advogado no seu pedido coloque ali da forma mais detalhada possível. A gente não consegue prever todas as situações, né, de uma criança ali, acabou de nascer até 18 anos de idade, todas as situações ali de convivência, né, de como que vai se dá ali, né, o dia a dia, a rotina, a convivência com o pai, com a mãe, mas é prudente que o advogado que estiver atuando no caso pegue o máximo de informações possível ali sobre a rotina familiar e dê uma esmiuçada nisso, seja no seu pedido, seja numa minuta de acordo, tá? Se a pessoa pede normalmente de forma genérica, né, o advogado coloca de uma forma mais genérica, o juiz, ele pode dar uma, entre aspas, detalhada na sua decisão, por exemplo, a guarda vai ser unilateral, provisória, né, decisão liminar ali, e o direito de convivência do pai vai ser em finais de semana alternados, das 9 às 18, começando de quando citado pela mãe, pelo final de semana pela mãe, datas comemorativas vai ficar uma vez com o outro, primeiro Natal com um e Ano Novo com o outro, e daí vai trocando, né, o anos ímpares vai ser com um, anos pares com o outro. Tem como detalhar isso na decisão, tem como detalhar isso no pedido do advogado, mas não existe obrigatoriedade nesse sentido. É aquela coisa assim, é prudente, né? Mas não existe nenhuma exigência legal nesse sentido. E a partir do momento que eu pegar uma decisão judicial em que está delimitado dessa forma, né, que vai pegar no horário X, vai pegar nos dias tal, eu não consigo, por exemplo, obrigar o outro genitor a pegar. Se por exemplo, o pai tem que buscar o final de semana dele todo sábado das 10 às 18, por exemplo. Seja fazer a visita supervisionada, que acontece em muitos casos, né, com alguém da indicação da mãe junto, ou pegar a criança naquele dia e horário. E ele não comparecer, tá? Não tem como você obrigar o pai ou a mãe a ter ali o afeto, o vínculo com a criança. Então, assim, se o pai ou a mãe, muitas clientes minhas veem assim, doutora, o meu ex-marido, né, o pai do meu filho ali, ele ficou de vir pegar nos finais de semana, ele não tá vindo, o que dá pra fazer? Não tem como obrigar uma pessoa a ter contato com o filho se ela não quer, né? Inclusive existe, né, outros tipos de ação, aliação sobre responsabilização de abandono afetivo, e também abandono material, são questões bem diferentes, mas assim, existe uma ação futura que cabe entrar, se a criança ou adolescente assim entender, de responsabilização sobre abandono afetivo, mas não tem como, embora estipulado por uma decisão judicial que o pai vai ver o filho nos dias, ou a mãe, né, enfim, vai ver o filho nos dias X, Y, Z e a pessoa não cumpre, não tem como obrigá-lo. Mas existe uma situação de que se pegou num dia e horário, pegou no dia determinado e não devolveu no horário certo, por exemplo, ficou mais 3 horas com a criança, e muitas vezes assim, a criança tem uma rotina, né? Então assim, eu devolvo domingo às 18 ou não, ele levou às 9 horas da noite, sendo que no outro dia a criança tem escola e tudo mais. Se há um descumprimento da ordem judicial quanto aos horários e aos dias, era para pegar no sábado, mas foi no domingo, é um descumprimento quanto à hora e dia. Tem como você entrar com um pedido ali para judicial, né, para que aquele pai ou aquela mãe cumpra da forma que foi determinada, tá? Quanto a isso, né? Entregou no horário diferente, foi buscar fora do horário, foi buscar em dia diferente, tudo mais. Isso tem como. Agora, o fato da pessoa não ir, não criar vínculo, não ligar para a criança, não atender quando a criança liga, isso daí não tem como responsabilizá-la no sentido assim, você é obrigado a criar esse vínculo, a criar esse afeto. Tá? Então, tem essas duas questões. E qual seria o tipo de penalidade no caso de, por exemplo, pegar outro horário? Tem tanto a questão que a gente, né, vai tratar em outro podcast e tudo mais, sobre a busca e apreensão de menor.
E assim, a partir do momento que eu tenho a guarda provisória, por exemplo, essa pessoa, o pai ali, né, tô dando um exemplo do pai porque é o mais comum, mas poderia ser o contrário, pegou no horário e não devolveu, eu consigo, né, entrar em contato com a polícia e fazer uma busca e apreensão do menor, ou até mesmo existe uma ação judicial para isso. Mas assim, a partir do momento que eu tenho um termo de guarda ali, eu consigo, eu tenho regulamentado aquela situação, né? Então assim, mas o que acontece? Reiteradamente a pessoa busca e devolve em outro horário. Isso está sendo prejudicial para a criança e tudo mais. Eu entro com um pedido judicial não, em autos apartados, que a gente fala que vai ser um outro processo ali, para que a pessoa seja intimada a cumprir daquela forma. Ela vai ter um prazo de apresentar defesa, para dizer, não, mas eu estou cumprindo, ou enfim, né, explicar alguma situação excepcional, enfim. E se continuar com o descumprimento, pode ser aplicada tanto uma advertência pelo juiz, quanto a aplicação de multa por descumprimento. E a gente tem ali situações que daí a gente acaba entrando que podem configurar uma alienação parental, que podem levar a diversas penalidades que a gente tem em específico ali na lei de alienação parental. Até diminuição do período de convivência, perda da guarda se tiver a guarda, enfim, várias hipóteses bem específicas que cabem ali. Mas, enfim, tem como a gente dar cumprimento à decisão ali de, quando for detalhado, né, dias, horários, né, de convivência ali do genitor com o filho, genitor-genitora, mas, voltando, se for um caso de não ter o interesse em ter contato com a criança, não consigo aplicar uma multa para a pessoa ir obrigatoriamente ver cada vez que ela não for e tudo mais. Doutora, em relação à guarda de adoção, né, que a gente vê muito agora, tem como quem adotou a criança perder a guarda quando a mãe volta atrás? São 3 situações que são previstas no ECA, tá? São situações diferentes. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não fica só um termo do nada, né? ECA, a gente, né, normalmente fala ECA no pessoal do direito aqui, mas é Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a guarda, a tutela e a adoção. São 3 institutos diferentes. A guarda, ela serve para regularizar a posse de fato da criança. Por exemplo, a criança, na prática, ela mora com a avó. Ela mora com uma madrinha, com tio, com tia, enfim, né? Com outra pessoa próxima ali da família. Então, assim, a guarda é a regularização da posse de fato, tá? Tutela também tem as minúcias próprias, vou explicar num outro podcast específico. E a adoção, ela tem um procedimento específico, ela é um processo próprio, né? Previsto ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, algumas regras do Código de Processo Civil, mas ela, assim, é um processo próprio que os interessados dão entrada, tem que participar de uma lista, é feito todo um estudo, um acompanhamento, né, com essas pessoas interessadas na adoção, juntamente com a criança e adolescente, né, a gente tem todo procedimento bem esmiuçado mesmo sobre a adoção. E a adoção, depois que ela se conclui por uma sentença, não tem como voltar atrás a questão, né, do pai ou a mãe que entregou essa criança para adoção, tá? Então, assim, a gente tem também todo um regramento ali da mãe e do pai que se interessam, né, por entregar a criança. Muitas vezes acontece, a gente tem proteção da lei mesmo, quanto ao procedimento de mães que decidem entregar já depois do parto. Então, assim, ela comunica ainda estando grávida que ela vai querer entregar o seu filho, né, para adoção, e no momento que nasce a criança, ela é feito um acompanhamento com essa mãe ali, com psicólogos e tudo mais, para garantir os direitos dela e dessa criança, desse bebê ali, para ele ter a melhor tratamento, tudo, né, possível, e também é respeitada a vontade da mãe, se tivesse essa vontade de entregar o filho ou a filha para adoção. A gente tem uma outra situação quando os pais perdem a guarda, né, quando os filhos são retirados da mãe ou do pai, né, da família ali, por alguma situação, seja de abuso, seja de envolvimento com drogas, enfim, a criança é tirada ali do seio familiar quando demonstrado que realmente essa criança está em risco ali, e ela vai para o local, né, para um abrigo, tudo mais, é feito todo um acompanhamento. Não é assim, todas as crianças que estão no abrigo que vão obrigatoriamente para adoção. É feito todo um estudo, todo um acompanhamento para ver quais crianças e adolescentes estão aptos, né, para uma adoção, por exemplo. Tem situações, e depois disso também é feita uma adaptação, né, da criança e adolescente. Ela fica por um bom tempo ali fazendo um acompanhamento ali com os profissionais
vinculados ao judiciário, para realmente garantir que essa criança vai ter uma proteção e ela vai se sentir mesmo acolhida e recebida por essa família. Então, assim, como eu falei, o processo de adoção, um processo próprio, ele é bem complexo, tem uma série de cuidados, acontece muitas vezes da criança, por exemplo, ela é retirada de uma família em que ela sofreu abuso, e ela é adotada, mas ela já vem com uma série de traumas, ela não se adapta à família nova, ela volta. Tem crianças que são devolvidas 2 ou 3 vezes, então assim, tem todo um cuidado com a questão de adoção, de como que essa criança vai ser inserida ali. Existe, como eu falei, a possibilidade de já a mãe, quando ganhou o filho, ela já entregar para adoção, né, que seria uma adoção voluntária, doação, né, uma entrega voluntária do filho. E também existem situações em que a criança é retirada por denúncias, por situação de abuso, de maus tratos, né, enfim, várias situações. Ela é retirada da família pelo próprio Poder Judiciário, né? Então, assim, mas, em resumo, guarda é uma coisa, guarda é regularização da situação de fato da criança ou adolescente. E a gente trata ali de questão de responsabilidade, né, de participação na vida da criança e adolescente. Tutela é outra coisa e adoção é outra coisa, tá? Mas a partir do momento que essa criança é colocada em adoção, que é feito todo o processo, e a gente chega a uma sentença de adoção, a mãe ou o pai lá atrás, que, por exemplo, entregaram voluntariamente, eles não podem voltar atrás, tá? Mas, lembrando que se essa criança ou adolescente foi adotada quando era um bebezinho, por exemplo, teria chance dela nem saber que ela é um filho adotivo, ela tem pela lei resguardado, né, garantido o direito dela saber as origens dela. Então, assim, mas o processo de adoção é um processo sigiloso. Sim, é um processo sigiloso. Mas se, por exemplo, essa criança, quando fizer 18 anos, ela quiser saber como se deu o processo de adoção, a lei garante, tem mecanismos ali, né, regras próprias, que garantem o direito dela de ter acesso a esse processo de adoção para saber as origens dela, mesmo que ainda contra a vontade dos pais adotivos. Doutora, em relação às chances dos avós, madrinha, padrinho ou alguém da família que queira a guarda da criança, tem alguma chance dele ganhar contra a mãe ou contra o pai? Então, tem que ser analisado cada caso, porque assim, se eu tiver, por exemplo, uma mãe que está fazendo uso de drogas, ou pai que tem uma instabilidade emocional, instabilidade, né, mental ali comprovada por algum documento médico, existe a possibilidade, sim, de uma avó, de uma madrinha, enfim, de outro familiar, que a gente fala da família extensa, conseguir a guarda da criança ou adolescente, mas, obviamente, tem que ser analisado o caso concreto, tem que ser analisado a situação que está aquela família, a situação que a criança ou adolescente está inserido, o vínculo que ela tem com as pessoas que têm a guarda dela e com as pessoas que querem a guarda dela, né? Então, não é uma coisa assim tão... pode ou não pode? Não, tem que ver cada caso, o que ele é cabível e, novamente, o que é o melhor para a criança ou adolescente. É sempre isso que vai definir a decisão judicial. Doutora, em relação à recusa de cumprir a pensão alimentícia, tem alguma consequência nisso? E se tiver, isso afeta a guarda? Bom, o não pagamento ou o pagamento parcial da pensão alimentícia fixada na decisão judicial, ou seja, um acordo verbal sobre a pensão não pode ser levado a cumprimento obrigatório, nem um processo judicial ou uma execução. Então, eu tenho que ter uma decisão judicial fixando o valor da pensão, tá? A partir do momento em que essa decisão judicial esteja valendo e ela não for cumprida, ainda que parcialmente, eu consigo executar por um processo judicial próprio, né? Mas a questão do direito de convivência da pessoa que é obrigada a pagar a pensão não interfere no fato dela estar ou não pagando a pensão, tá? Isso é uma coisa bem importante. Tem muitos casos que, assim, as mães não estão, por exemplo, recebendo o pagamento da pensão, estão ali custeando totalmente a criança, estão passando por dificuldades e o pai está querendo ver a criança mesmo assim. E daí a mãe fala, não, eu não vou deixar porque você não está pagando a pensão. Não. Acaba que daí um erro leva a outro, sabe? Porque uma coisa é a pensão, uma coisa é a guarda, o direito de convivência, mas o fato do genitor ou da genitora não estar pagando a pensão não interfere no direito dele ou dela de ter a convivência com a criança ou adolescente. Doutora, em relação à alienação parental, tem alguma consequência nisso na guarda? Ou depende do caso, o juiz estuda e tudo mais?
Bom, depende do caso, mas assim, é cabível a alteração da guarda, a revisão da guarda em situações de alienação parental, mas são situações bem específicas, porque assim, hoje se fala muito em alienação parental e tem que ter um cuidado, porque a alienação parental tem que ser comprovada, tá? A gente tem no Brasil uma lei específica sobre alienação parental, tá? Ela tem um regramento próprio, ela tem uma forma própria para ser levado judicialmente, ou seja, eu tenho que entrar com uma ação de alienação parental. Muitas vezes isso é alegado ali, colocado de uma forma genérica ali no processo de família, no meio do conflito familiar. Muitas vezes o pai ou a mãe, um vai usar contra o outro a questão do argumento da alienação parental para qualquer coisa, né? E assim, muitas vezes, o pai ou a mãe não criou o vínculo com aquela criança, a criança em determinado momento não quer ir com aquele pai, com aquela mãe, e o outro, não, você está fazendo alienação parental, tem essa alegação de alienação parental. Então, assim, a alienação parental pode existir, tem que ser comprovada, tá? Ela prevê diversas penalidades na lei. Então, assim, a lei da alienação parental, você tem que dar entrada, você tem que, né, intimar a outra parte para se manifestar, para apresentar sua defesa, tem que ser feito um estudo psicossocial para ficar comprovado por servidores públicos que trabalham na área ali, né, psicólogo, pedagogo, assistente social, que houve alienação parental. A lei de alienação parental, ela prevê um rol exemplificativo de situações que configuram alienação parental. O que isso quer dizer? Eu tenho lá hipóteses do que pode configurar alienação parental, mas podem vir a existir outras hipóteses, num caso concreto, que não estejam previstas na lei. Então, ali são só exemplos, né, do que configuraria a situação de alienação parental. Tem que ser demonstrado no caso concreto, vai do juiz analisar caso a caso. Mas, como eu falei, tem que ter um grande cuidado, porque hoje em dia qualquer pessoa fala que qualquer coisa configura alienação parental, e não é assim. Inclusive, a gente já tem ali algumas decisões de casos em que um dos pais que alegou alienação parental não comprou foi responsabilizado em outro processo judicial por isso, por essa alegação falsa, diríamos assim. Então tem que ter muito cuidado, até porque assim, em todos os processos que envolvem, né, direito da criança e adolescente, tem que ter cuidado porque a gente tem uma criança e adolescente ali que tem que ser respeitado e muitas vezes está esquecido no meio daquele processo judicial, está sendo usado ali como a gente chama de bucha de canhão. Então assim, a questão da alienação parental pode sim levar à alteração da guarda como uma das hipóteses previstas na lei de alienação parental sobre as sanções. Então assim, a gente tem, por exemplo, a advertência ao pai ou à mãe alienador, sendo que a questão da alienação pode se estender para avós, para outros parentes ali da família extensa, né? Não é só pai e mãe, tá? Então, mas a gente tem entre as penalidades, advertência, multa por descumprimento, por exemplo, a pessoa tinha que pegar no dia X, a criança e a mãe ou o pai, enfim, ficam inventando isso, não, hoje ele tá doente, hoje ele foi viajar, hoje a criança não tá aqui. Então, assim, são situações que tem que ser comprovadas, mas podem vir a configurar alienação parental. E aí a penalidade numa situação dessa, né, a depender do juiz, pode ser uma multa por descumprimento. Então, uma próxima situação de alienação parental, naquele descumprimento, eu vou aplicar uma multa para o chamado alienador. Aí, outras situações de sanção, diminuição do período de convivência, né, da criança ou adolescente com o chamado alienador e, em hipóteses bem extremas mesmo, a depender do caso concreto, a perda da guarda. Tá? Então, assim, existe, né, a questão da guarda pode ser excepcionalmente revista num contexto ali de alienação parental, mas, como eu falei, é muito excepcional e vai do que o juiz entender para aquele caso. Lembrando, novamente, se ficar demonstrado que aquilo é a melhor solução para a criança ou adolescente. Pessoal, vocês gostaram desse conteúdo? Comenta aí pra gente o que vocês acharam, se vocês têm mais dúvidas, tem outros temas que vocês gostariam que eu trate aqui, tá bem? Sigam a gente nas redes sociais, tá? O Instagram é Cristiane Nardi ADV. Tem também o Facebook Nardi Advocacia, a página do escritório. A gente tem a página própria do escritório, www.nardiadvocacia.com.br, e o podcast, que é o chamado Nardicast.